tarde, galera. Estamos aí mais um bate-papo, mais uma live. Hoje o Grupo dos Quadrados vai bater um papo com o pessoal da Militec, com o Anderson, um cara que entende muito sobre lubrificantes e também é um representante da Militec aqui no nosso estado, na Bahia também, em algumas cidades do Nordeste. Então, estamos só aguardando ele entrar aí na live para poder a gente bater um papo, conversar um pouco sobre o futuro da Militec e dos lubrificantes no nosso país. E tudo indica que vai ser uma tarde, quem assistir vai ter esse grande presente. Vai ser uma tarde muito proveitosa. Vamos lá, Anderson. Esse é o cara que entende sobre lubrificante aqui no nosso país. Não são todos iguais a ele. Bom dia, Ellen. Tudo bom? Boa tarde. Bom dia, Anderson. Não estou lhe vendo ainda. Ainda não? Eu estou te vendo já aqui. E é. Olha, eu preparei um cenário aqui para você, tá vendo? Ó, Militec aí, firme e forte. Agora não entrou aqui ainda. Ó, eu já estou te vendo. O pessoal que está assistindo aí, tá me vendo? Agora foi. Pronto. Delay Olha, normal das lives. Ó, Militec. é Firme e isso aí. forte. Boa O tarde, Anderson, pessoal. Boa tarde, Ellen. boa tarde. Primeiro lhe agradecer, né, por você dispor um pouquinho do seu tempo aqui pra gente. A galera dos quadrados, como sempre, né, prestigiando o Militec, prestigiando você. Nossa última visita sua foi no Eneva, aqui em Aracaju, ano passado. E foi Sim. top. Você trouxe uma maquinazinha para fazer uns testes com a gente. Deu várias explicações. Então, a gente só tem a agradecer. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre o lubrificante, sobre pandemia e o trabalho em si, como é que está funcionando as coisas com relação ao futuro dos lubrificantes do próprio Militec. Vamos lá, dá esse show aí, seu. Pronto. Em primeiro lugar, eu vou dar uma boa tarde especial à galera dos Quadrados de Sergipe. Com certeza deve ter gente de outros estados aí que acompanha o Quadrado de Sergipe. Aqueles que me conheceram no Eneva, né? Que eu tive aí em Aracaju. Foi ano passado. Foi ano passado ou foi esse ano, início do ano? Acho que foi Ano início do ano. passado, ano Ano passado. passado. E a gente fez aí. Ainda não tínhamos esse problema gigantesco que é essa pandemia, né? Que hoje está impossibilitando de a gente fazer esses grandes encontros, né? Até por uma questão de saúde pública e a gente não quer perder os amigos, a gente quer aumentar o grupo de amigos, né? Então a gente tem que se cuidar agora por enquanto, para que mais tarde a gente volte, né, a poder fazer os encontros, né? Não só os encontros aí em Sergipe, mas aqui na Bahia também. Hoje fui convidado, né, por Ellen, que faz parte da administração. Acho que você é o presidente dos Quadrados, né? Na verdade, a gente não tem um Oficial. presidente. A gente não tem um presidente definido, mas eles chamam de presidente, né? É um grupo Eu de sei que amigos, né, vocês, os que Quadrados, são são bem os organizadores, né? Um dos democráticos. organizadores. Isso, eu Exatamente. conheço a galera dos Quadrados, são bem democráticos, mas o pessoal sabe que você tem o líder, vamos chamar assim então. Se não quer se chamar de presidente, é o líder dos Quadrados Sergipe, é o que Dos está sempre aí organizadores, buscando. organizadores. É o organizador aí que está sempre buscando, junto com os outros, fazer esses encontros, né? E também trazer conhecimento para os Quadrados, né? Isso é interessante. A Ellen está sempre preocupado, porque são carros mais antigos, quer dar uma manutenção de melhor qualidade. E tem muita gente que usa esses carros para o dia a dia, né, Ellen? A galera dos Quadrados não é só para... Muita gente usa pro dia a dia. E isso não é só para final de semana ou aquele carro de relíquia, não. É o carro do dia a dia mesmo. É o carro que o cara usa o carro para trabalho, para lazer, para faculdade. É o carro dele mesmo que ele curte e que não é viciado em trocar de carro. Bom, É eu vou verdade. abrir aqui. O Ellen me chamou, pessoal, para a gente falar sobre lubrificantes, fluido de freios. Ele assistiu uma entrevista que eu dei, né, para um canal aqui do YouTube que fala sobre off-road, né, o mundo off-road na Bahia e no Nordeste, no Brasil. Eu dei uma entrevista, a gente tocou em fluido de freio. Foi um negócio bem bacana que não pensou que ia passar 50 minutos falando só de fluido de freio. Tanta coisa interessante. E Ellen convidou o pessoal dos Quadrados. Quer também essas informações exclusivas? Só marcar que estamos aqui.
A gente pode até fazer uma pincelada, né, Hélio? Falando sobre um pouco sobre o fluido de freio, que foi o que gerou esse convite, né? Pessoal, o que a gente tem para trazer para vocês é sempre por que a gente começou com essa parte de fluido de freio, né? Mas todo mundo que está assistindo, está aberto aí. Se quiser fazer uma pergunta, é só lançar que eu vou responder. Ó, a gente for falar de fluido de freio, a gente tem que entender qual a importância do fluido de freio no veículo, né? Então, muita gente não dá a atenção necessária ao fluido de freio, mas na hora que você vai precisar dele, realmente é a hora que ele não pode falhar, né? Porque você vai usar o freio exatamente para evitar um acidente. Em baixa velocidade, dificilmente vai ocorrer a falha do fluido. Repare que eu não estou falando, não é a falha das pastilhas e dos discos, é o fluido. O fluido pode falhar. Aí você fala, como é que o fluido de freio pode falhar? O fluido de freio, hoje, né, a gente encontra produtos em duas bases. Uma é uma base de éter e éster, que é uma base sintética, e nós temos também outra base sintética, que é o silicone, né? Aqui no nosso país é muito difícil encontrar a base de silicone. É mais fácil de encontrar a base de éter e éster. Esses produtos que são base éter e éster, que é o que a gente encontra no mercado brasileiro, eles são produtos higroscópicos. O que é isso? O que é higroscópico? Ele captura a água que está no ar. Se isso lhe soa estranho, existe água no ar, mas não na forma líquida. Água na forma de vapor. Então, os fluidos hidroscópicos, que no caso o fluido de freio tem essa característica, ele captura a água. E o que acontece quando ele captura a água? Ele altera as características do óleo. Esse é o grande problema. É que o fluido de freio, quando perde suas características originais, ele pode falhar. Eu vou sugerir a vocês um experimento muito simples, é que eu não tenho aqui no escritório. Pega uma garrafa de água, e encha de água até a boca, e depois lacre ela. Quando você apertar ela, você vai ver que ela não vai se deformar. Você vai apertar ela, como ela está muito cheia de água totalmente, ela não se deforma. Por quê? Porque os líquidos têm uma característica, são incompressíveis. Que se comprime, ele não altera, né, a forma da embalagem. Então, os líquidos são importantes para você transmitir pressão, que é o que funciona o fluido de freio, né? Você aperta o pedal do freio, ele vai fazer um acionamento hidráulico, né? Aí tem a parte mecânica do sistema. Um pistão vai pressionar o fluido de freio. Como o fluido de freio ele é incompressível, ele é líquido, ele vai transmitir essa pressão e vai acionar na outra ponta o elemento lá na pastilha. Pode ser um burrinho, uma pinça, né? Que vai fazer a frenagem. O problema está o seguinte: o motor do seu carro tem radiador. Para quê? Para esfriar o lubrificante e retirar o calor do motor. Mas o fluido de freio ele não tem radiador. Então, toda vez que você freia o carro, o fluido de freio ele vai esquentar. E por onde? Não estou falando dos discos. Os discos eles podem ser discos de freios duplas, né? Ou ventilados. Sólido ou ventilado. Ventilados, não é isso? Não é? Tem o sólido e tem o ventilado, que são duas barras, né? Então ali tem alguma refrigeração a ar. Mas o fluido de freio ele não tem radiador. Por não ter radiador, o que pode acontecer? Toda vez que você freia o carro, aquele calor vai para o fluido. E o fluido vai acumulando o quê? Calor. E a temperatura vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando. Um fluido de freio novo, ele tem um limite de temperatura que ele deixa de ser líquido e vira gasoso. Faça o mesmo experimento agora para a garrafa de água. Não enche de água todinha, não. Bota pela metade. Quando você apertar a garrafa, vai deformar. Por que vai deformar? Porque o ar ali dentro ele se comprime e o volume da garrafa diminui. Agora imagine isso acontecendo no seu sistema de freio. O fluido de freio foi esquentando, foi esquentando, foi esquentando, foi esquentando, foi esquentando, foi esquentando, foi esquentando. Só que lembre que ele está contaminado com água. Porque você demorou de fazer a troca do fluido de freio. O que vai acontecer? Aquela água que está ali dentro vai começar a evaporar e vai formar vapor. Então, na linha vai ter líquido e gás. Quando você apertar o freio, ele vai funcionando, vai funcionando. Aí, de repente, você aperta o freio e como tem ar na linha, porque esquentou muito, aí você aperta o freio, meu amigo, e você vai apertando o freio e o que acontece? O freio não freia. Por quê? Porque na linha não tem líquido só, tem líquido e vapor. Então, esse é um problema seríssimo. Então, assim,
A gente não pode renegar a manutenção dos fluidos de freio. É algo tão barato, é um negócio tão simples. Anderson, e sem falar que é importante que na pinça de freio tem os pistões. Isso. Se o fluido de freio está muito velho, ou seja, se já está misturado com vapor, com água, ele termina ferindo os pistões ali e enferruja. Muitos casos, somente dos carros mais antigos, quando a gente desmonta para dar manutenção, os pistões da pinça de freio estão tudo enferrujado. Aí você tira, limpa com o bombinho. Mas por que está enferrujado? Porque pegou a externa, né? A água. A umidade, né? A umidade que foi condensando, que foi o fluido de freio foi capturando, aquela água que vai ficando na linha, ela tem esse problema da frenagem. Mas antes de poder ter o problema da frenagem, já tem um outro problema, que é o problema que você acabou de falar, Ellen, é a corrosão. A água que tem na linha, ela começa a danificar não só os burrinhos, mas a tubulação, onde tem partes metálicas. E a bomba. E pode acontecer de quê? De vazar o fluido todo. Porque ocorre a corrosão, aí o fluido vaza. Então, é um outro ponto preocupante, porque se, por exemplo, você demora muito e ali está uma corrosão, o mecânico não tem como fazer uma inspeção na linha para ver se a linha de fluido de freio do seu carro está com corrosão. Porque se você pega um metal e ele sofre corrosão, ele fragiliza. E o metal não fica com a mesma resistência, né? Aí o que acontece? Na hora da frenagem você aplica pressão. O que pode acontecer? Às vezes não tem problema com água, porque você trocou o fluido, né? Vamos supor. Mas a linha já está toda oxidada. Você demorou muito, passou anos sem trocar o fluido de freio. O que vai acontecer? Estoura. Ela já deve ter caso na oficina, de tubulação de fluido de freio estourada. Principalmente das mangueiras. Principalmente nas mangueiras. Principalmente nas mangueiras de freio. Exatamente. Por quê? Porque são mangueiras metálicas, elas oxidam, porque a água vai se formando ali dentro. E, consequentemente, o que vai acontecer? Vai perder frenagem. Agora, imagine a situação. Você está sozinho, você pode, a 60 km, perder o freio. Por quê? Porque você simplesmente demorou muito trocar o fluido de freio, formou água ali dentro, aquela água vai oxidando a tubulação, aí na hora que acontece, o carro estoura a mangueira e você fica sem freio. A 60 km por hora, você pode entrar num acidente grave. Muito grave. Ô Anderson, você acha que, em média, é para se trocar o fluido de freio de quanto tempo? Eu costumo dizer o seguinte, isso vai depender muito das regiões. Por exemplo, vamos pensar numa situação que o nosso país é um país de dimensão continental, né? Vamos pensar numa situação, por exemplo, Salvador e Aracaju, que são cidades litorâneas, cidades que têm incidência de chuva, umidade relativa é mais alta, porque está no litoral. E vamos comparar com a cidade que é Brasília. Brasília está no quê? No centro-oeste do Brasil. Tem épocas do ano lá que a seca é muito grande, a umidade relativa do ar é muito baixa. E aí, o que acontece? Onde é que vai capturar mais água no sistema de freio? Numa cidade litorânea ou numa cidade que está lá no meio do sertão, vamos supor assim, numa região árida? É óbvio que a cidade litorânea ela contamina muito mais por água o sistema de frenagem do que uma cidade. Então, assim, o prazo de troca de fluido de freio, ele vai variar um pouco. Por que ele varia um pouco? Ele vai variar exatamente... Um minutinho só. Ele vai variar exatamente a depender, que eu estou baixando um vídeo aqui para você assistir. Ele vai variar exatamente na região que você se encontra. Numa cidade litorânea, o prazo de contaminação é mais rápido, porque a umidade do ar é maior. Se você está numa cidade que é mais interiorana, que tem um clima mais árido, que a umidade relativa do ar é menor, pode chegar até 3 anos e o fluido não tem muita contaminação. Então, o prazo é sempre importante. Tem uma ferramentazinha, não sei se você já viu essa ferramenta, Ellen, que é uma canetinha. Essa canetinha é bacana, você tem ela aí? Massa, mostra ela aqui pro pessoal. Essa é uma caneta teste. Ellen vai mostrar para vocês aí, que ele tem na oficina dele. Essa é uma caneta teste muito interessante. Ela consegue lidar se a contaminação de água no fluido de freio está dentro de um limite aceitável ou já indica que o fluido de freio perdeu a sua capacidade de temperatura. Mostra aí, Hélio, para o pessoal conhecer essa canetinha. Ela está sem pilha porque a gente deixa ela guardada sem pilha, né? Só volta na hora de usar.
Mas ela tem umas luzes aqui em cima que mostra amarela, verde e vermelha, onde está bom, razoável ou na hora de trocar de verdade. E esses dois pinos aqui você bota dentro do óleo de freio, aperta o botãozinho aqui em cima e ela mostra a cor. É porreta. É uma ferramenta que a gente testa para ver se o óleo de freio está bom de ser trocado ou não. Essa ferramenta é interessante. Por que ela é interessante, Ellen? Porque se você falar, Anderson, qual é o prazo de troca? Isso, na média, por que eu digo na média? Porque quando as montadoras fazem essa avaliação, isso varia muito, né? Se você está falando de uma cidade litorânea, ela está falando do Brasil, então ele diz na média 2 anos. Só que para gente que mora numa cidade litorânea, pode ocorrer, na verdade, que dure apenas 1 ano. Você quer ver um negócio interessante? Tem muita gente que lava carro no final de semana e vai lavar o motor do carro, né? E na hora de lavar o motor, Ellen, qual é o vacilo que o cara que está lavando faz? Às vezes ele não cobre o módulo, não cobre os componentes que não pode receber água. Aí o que acontece? O distribuidor... Forte, e ele vai lá e contamina seu fluido de freio com água. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque o prazo de trocar o fluido de freio pode variar. Às vezes você mora num clima árido, mas tem o hábito de ficar lavando o motor o tempo todo. Aí acontece o quê? Contamina o fluido de freio. Olha o problema. Então, aquele fluido pode ser novo, mas está contaminado por causa de lavagem, né? Então, isso é um ponto. O pessoal que estiver acompanhando, quiser fazer pergunta, pode ir colocando as perguntas aqui, que Ellen vai me alertando aqui para fazer as perguntas no grupo, né? Durante a live. É porque às vezes eu fico atento ao que eu estou falando, não preste atenção, mas Ellen está de olho nas perguntas. Então, o que acontece? Eu vi alguém levantando a mão ali, então isso pode ser para exatamente informar aí o pessoal quando tiver uma pergunta. Então, o que acontece? O prazo de troca vai variar um pouco. Aí essa ferramenta é interessante porque ela lhe dá o nível de contaminação de água. Se não tiver contaminação, ela vai acender uma luz verde. Se a contaminação ainda estiver no limite do aceitável, ela fica laranja. Se a contaminação já estiver no nível crítico, a canetinha acende uma luz vermelha. E aquilo significa que precisa trocar o fluido de freio. E essa troca deve ser completa. Isso é um teste simples. Toda vez que você for trocar o óleo, toda vez que você fazer qualquer serviço no carro, no caso o Ellen tem, você pega o Ellen, faz o teste aí. Teste simples, não custa nada, é gratuito. Ele vai lá e faz o quê? Faz o teste com a canetinha e você já tem um indicador. Se a caneta, às vezes você está passando na rua, na loja dele, Ellen, estou passando aqui, já tem 6 meses, estava laranja. Vou passar aqui de novo. Aí ele vai lá, testa, tá laranja ainda. Continue rodando com o carro. Quando ela acendeu o vermelho, é a hora de você vir com a intervenção, né? E aí você faz a intervenção, por quê? Porque tem a questão da segurança e também tem a questão do quê? A questão do problema de não gerar corrosão na sua tubulação. Então, isso é importante porque não é só... desculpe, pessoal, me dá umas pausas que o pessoal respondeu a minha pergunta. Aí, o Luiz aqui, eu respondi a pergunta dele, por isso que às vezes eu leio e dou uma travada, né? Normal. Então, o que acontece? É importante verificar isso, porque vai depender, né? Tem gente do Quadrados aqui, que é do grupo dos Quadrados, mas não estão nem aqui em Sergipe, né? Às vezes o pessoal está em outro estado. Então, o que acontece? Esse pessoal vai precisar fazer esse teste com a canetinha numa oficina, né, de confiança que tenha, né? Isso é um bom. Um aspecto, às vezes não precisa nem fazer o teste da canetinha, né, Eli? Tá tão contaminado, mas tá tão contaminado que o fundo chega, muda de cor, fica preto. Anderson, no caso do carro antigo, é assim, às vezes a gente faz o teste e quer trocar o fluido de freio, beleza. Só que é um carro que tem tanto tempo que não troca, que já é o certo trocar os burrinhos de freio traseiro, verificar as mangueiras para ver se não tem nenhuma lascada e tirar os pistões da pinça de freio dianteira, fazer a limpeza para poder fazer o correto, entendeu? Porque assim, só trocar o fluido de freio num carro que já tem muito tempo que não troca, que geralmente ninguém troca, é difícil, porque se você trocar o fluido de freio e não verificar o burrinho, logo ele vai vazar. Porque geralmente você bota o óleo com pressão, tem uma maquinazinha, a gente tem a máquina, a gente bota o óleo com pressão. Então, assim, fica difícil ficar 100% se você não fizer o sistema todo correto. Entendeu? Isso é a importância de a gente fazer a troca completa do sistema de frenagem, né? Então, toda vez que for fazer a troca, é importante fazer a troca completa, né?
Por exemplo, o pessoal tem o hábito de fazer o quê? O pessoal tem o hábito de simplesmente completar o fluido de freio. Esse é um outro ponto que a gente vai falar aqui. Quando você completa o fluido de freio, o que acontece? Quando o nível do fluido de freio baixa, esse é um ponto importante. Muita gente Preste atenção, viu? Isso é importantíssimo, que isso é um hábito que os mecânicos foram passando de boca em boca. Só que quando o fluido de freio baixa o nível, são dois fatores que podem estar ocorrendo. Um é o quê? Vazamento. Vazamento, é. Se for vazamento, o que você vai ter que fazer? Inspecionar se não tem vazamento, porque aí o negócio é mais sério. Porém, na grande maioria das vezes, a situação é mais simples. O que é apenas? É apenas uma questão de que suas pastilhas de freio, né? Ou, no caso mais antigos, não é pastilha, é a lona, né? Tambor. A lona, tambor, né? A lona que está no tambor. Ela desgastou tanto que a espessura dela diminuiu. Então, como a espessura diminuiu, naturalmente o fluido vai baixar o nível. Então, quando baixa o fluido de freio, gente, alguma coisa tem que ser feita. Não é completar o nível. Não é, Ellen? Não é completar. Exatamente. E necessariamente precisa trocar, né? Anderson, é difícil para a gente, viu, Anderson? É difícil para a gente que tem loja explicar isso ao cliente, entendeu? Quando o nível de freio realmente está baixo, tem alguma coisa de errado. Ou tem vazamento no sistema, ou o desgaste da pastilha do disco foi muito. Às vezes o cara trocou a pastilha, o disco é o mesmo, aí na próxima troca, o disco já está menor, a espessura, a pastilha já entrou o suficiente, aí o nível baixa. Geralmente é isso. Mas aí até até o ponto. cliente... E é importante falar que, necessariamente, na troca da pastilha do disco, não quer dizer que você precisa trocar o fluido, não. Porque são elementos que não estão ligados diretamente. Eles são indiretamente conectados. Mas o que acontece? Por exemplo, eu já tive situações de amigo meu, comprou um carro zero, por 6 meses trocou a pastilha de freio. Por que trocou a pastilha de freio? O cara freava demais o carro. Não podia ver uma sinaleira, freava o carro. O sinal ficava... Ele, às vezes, acelerava para frear. É o cara que corre muito, freia muito, a pastilha come mais rápido, né? Desgasta mais rápido, né? Então, esse aqui é um ponto. O Lídio está comentando aqui sobre de acordo com a recomendação do fabricante. Esse aqui é um ponto. O fabricante, é o que eu estava falando aqui, Lídio. O fabricante, ele... A maioria é 2 anos. Hã? A maioria pede 2 anos. Ele pede 2 anos em média. Só que o que acontece? O cara, às vezes, pode estar numa região mais árida e o fluido aguentar um pouco mais. A sua contaminação ser menor, né? E uma cidade litorânea como Salvador, Aracaju, ou o cara jogando água no tanque para lavar o motor do carro, contaminar diretamente. Então, esse prazo não é um prazo que você deve seguir à risca. Por isso que a gente falou da canetinha aqui, que você deve fazer um teste simples com a canetinha, que você pode ter que trocar antes do tempo. Né? Ali é um valor médio, né? Em situação ideal. Imagine você que toda semana lava. Então, assim, baixar o nível de freio, o fluido pode estar bom, né? Baixar o nível do fluido, o fluido de freio pode estar bom ainda, suas pastilhas que vão ser trocadas. Então, o que se faz? O mecânico vai lá, troca as pastilhas, o nível volta ao normal, porque você bota uma pastilha com a espessura nova. Então, consequentemente, o nível volta ao normal. Então, fique atentos a isso, que baixar o nível não é para completar, gente. Baixar o nível já é um indicativo que você precisa fazer alguma coisa. Por quê? A pastilha de freio, ela é feita da seguinte forma. Eu vou pegar isso aqui como exemplo. Pronto. Pensa aqui a sua pastilha de freio. Olha que coisa bacana. Ó, esse aqui é aquele post-it, sei lá como é que fala. Aquele negócio que você tira e gruda para escrever o recadinho. Pronto. Pensa que isso aqui é a sua pastilha de freio nova. E você tem aqui os burrinhos que estão em contato com a pastilha, né? Vamos pensar numa forma bem simples. E aqui está o seu disco. Pronto. À medida que você vai freando o carro, o que acontece com essa parte azul? Ela vai se desgastando, vai se desgastando, vai se desgastando, porque ela tem uma dureza menor do que o disco. O disco tem uma dureza maior. Então, o elemento de desgaste é a pastilha. Só que aí ela chega a desgastar tanto que ela já entra numa região que essa região, ela aumenta a dureza. E aí, o que vai acontecer? Um elemento duro com um elemento duro, meu amigo, vai começar a desgastar o seu disco. Então, trocar as pastilhas pode evitar que você faça uma troca
prematuro do disco. E o disco é um elemento mais caro. Não é isso aí, Eli? Ô Anderson, estão perguntando aí se existe um fluido certo para cada carro. Existe, eu vou falar dos fluidos daqui a pouco. Diga aí. Não, eu tô só. Qualquer fluido serve. É aquele lance DOT 3, DOT 4, DOT 5. Vou chegar lá. Se pode usar o DOT 5 no lugar do carro DOT 3. Isso. Vou falar dos fluidos de freio. É porque eu vou falar das classificações. É porque antes eu estou falando para o pessoal entender o hábito errado de trocar o fluido, de completar. E você não se preocupe não com relação ao tempo, porque assim, se der o tempo, a gente faz a outra parte do lubrificante nos próximos sábados, não tem problema. Pronto, não tem problema nenhum. Porque vai ficar um negócio tão sensacional que a galera vai gostar aí. Exatamente. E quando o pessoal assiste palestra, muita gente não presta atenção nessas coisas de fluido de freio. Acho que o fluido de freio é simples. Então aí, ó, quando acabou essa parte que foi feita para desgastar na pastilha, tem essa parte aqui que é dura. E aí você danifica o quê? O seu disco. Então, quando o nível de freio baixa, é porque a pastilha ficou mais fina. Olha o que acontece. Ela ficou mais fina. Se ela ficou mais fina, o nível baixa. Aí você pega e bota uma pastilha nova de volta lá. Pediu a ele troca as pastilhas aí. Olha o que aconteceu. Voltou a espessura. O que acontece com o nível? Volta ao normal. Derrama. Né? Ou volta ao normal se você já completou, derrama. Se você completou, derrama. Esse aqui é o detalhe, né? Então, é importante esse o ponto. Agora, antes de falar da classe dos fluidos, eu vou mostrar para vocês um vídeo que ocorreu em Interlagos, em São Paulo, né? São Paulo tem o autódromo de Interlagos e lá ocorre competições e eles alugam a pista para quem quiser correr na pista, né? E aí o pessoal estava fazendo exatamente isso, um dia de corrida, né? Então, o pessoal ficava correndo, né? Testando seus carros antigos, seus carros turbinados. E olha o que aconteceu com um piloto que estava dentro do carro. Eu não sei se era uma competição ou era algum dia de... Eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui. Eu vou virar a câmera. Vamos lá. Vou posicionar aqui. Vocês consigam assistir o vídeo. Pronto. Vamos lá. Eu vou dar o play no vídeo. Vocês vão ver o que aconteceu com esse carro. Repare que ele entra na curva, freia o carro, normal. Acelera. Olha o que vai acontecer na hora que ele vai entrar na curva. Ele começa a frear o carro. Rapaz, é assustador. Ele ainda fica, no final ele dá um grito lá de alegria, mas na verdade é assustador. Por que é assustador? Você vê que o carro perdeu o freio. O cara perdeu o freio, estou sem freio. Por quê? Ele estava correndo no autódromo e o que ele estava fazendo? Acelerando, freando para entrar nas curvas. Lembra que eu te falei que não tem radiador no sistema de freio do carro? Então o fluido foi esquentando, foi esquentando, foi esquentando, foi esquentando e começou a formar o quê na linha? Vapor. E aí, na hora que ele precisou do freio, não tinha freio. Pisou o freio todo e o carro entrou reto na curva. Como o pessoal diz, pegou a tangente, né? E foi. Se não tivesse uma caixa de brita ali, se não tivesse um espaço para ele poder, ele tinha se provocado um acidente que podia ter custado a vida dele. Agora, imagine você. Está no engarrafamento na sua cidade. Acelera, freia, acelera, freia, acelera, freia. Não dá tempo do fluido esfriar. O que vai acontecer? A mesma coisa do que você viu nesse vídeo. Você está na estrada, acelera, freia, descendo uma serra. Então o pessoal vai fazer revisão de viagem, só se preocupe em trocar o óleo do carro. E ele? O pessoal vai fazer uma viagem para Canidé aí, na região do Sergipe. E aí, não, só troca o óleo. E aí o que acontece? Pega estrada, vai ultrapassar a carreta, acelera, freia, acelera, freia. O Anderson, deixa eu só tocar num ponto-chave agora. Você diz, olha, o pessoal troca o óleo e esquece o freio. Na verdade, eu digo a meus clientes, assim, os que eu tenho a oportunidade de falar, que qualquer tipo de revisão no carro nunca é véspera de viagem. Você faça pelo menos uma semana antes. Porque depois de você fazer, você tem uma semana para dar uma volta, para ver se não houve nada errado. Porque quem faz é um ser humano. Quem faz pode errar. Entendeu? Além de
uma peça que você está trocando pode vir a dar um defeito, quem faz é um ser humano. Então eu digo a meus clientes direto, vai trocar o óleo, meu amigo, olha o nível, tá no nível, viaja assim mesmo. Se é para deixar para fazer nas carreiras, viaja assim mesmo. Porque pode acontecer de uma troca de óleo, o cara não tirar a borracha do filtro de óleo, ficar com 2 borrachas, ele vazar no caminho. Pode acontecer do filtro dar um problema, não botar a vareta, não botar a tampa, tá entendendo? Porque quem faz é um ser humano. Bem assim é o freio, pô. Toda a vida da gente tá em cima do freio. É muita coisa pra gente deixar pra lá. Então tem que ser feito uma semana antes e você andar para ver se tá tudo ok, tá ok. Aí bota o povo bota as malas, ajeita as coisas e viaja. Agora fazer véspera de viagem, eu não aconselho a ninguém fazer nada no carro, a não ser calibrar os pneus. Olha, e se for para calibrar os pneus, tem que... Ele não é o primeiro dono de centro automotivo, né, que me fala isso, né, que o pessoal deixa para fazer a revisão na véspera da viagem. Isso é um perigo mesmo. Você está tocando aqui num outro assunto, questão da manutenção. As peças que você trocar pode vir com defeito, talvez aquela estivesse funcionando, né? A regra, na verdade, é que você está botando uma peça nova. A possibilidade de vir com defeito existe, né? Mas, a depender do estado que se esteja, é melhor trocar. Por exemplo, você tem um disco de freio fininho, uma pastilha fininha, por isso que às vezes mesmo é melhor até trocar, porque o disco pode romper. É um caso mais grave, mas um disco muito fino, na hora que você frear, ele pode partir, né? Então, assim... E uma observação interessante, que toda marca de disco de freio, quer dizer, a maioria, eles têm os furinhos no disco. Pelo menos os carros novos hoje, a maioria tem um furinho. Geralmente 2 a 3 furos que tem no disco. Aquilo ali quer dizer que quando chega naquele limite que o furo desaparece de desgaste, é para ser trocado. E muita gente pensa que é um defeito, vê um furo aleatório, não sei o que, mas não. Aquilo ali foi de propósito e aquele furinho ali é um indicador. É um indicador. Exatamente. É um indicador, é que nem pneu. O pneu tem aquele indicador que você já tem que trocar. É o TWI. É o TWI, é uns carocinhos, mais ou menos 2 milímetros. Isso é o indicador do sistema de freio, do disco de freio. Então, assim, resumindo o que a gente falou até o momento, se o nível do seu fluido de freio baixou, com certeza, vamos dizer assim, na maioria das vezes você vai ter que trocar pelo menos a pastilha e o disco, se houver necessidade. E completar não é uma atividade que deve ser feita. O fluido de freio, ou você troca ele integralmente, ou você não faz nada. Porque com essa canetinha, ela pode detectar, né, que tenha a contaminação por água. E eu vou agora demonstrar agora no segundo momento por que essa água gera tanto problema. Anderson, perguntaram aí pelas lonas de freio de quanto tempo tem que se fazer a revisão. As lonas de freio, geralmente é assim, quando se troca a pastilha, verifica-se a lona de freio, mas geralmente ela é o dobro do tempo da pastilha de freio. Geralmente. Então, assim, a cada 2 trocas de pastilha, trocar lona. Só que isso aí não necessariamente é preciso, mas é bom verificar. Toda troca de pastilha de freio, verificar a lona, regula o freio de mão, que é importante. Então, o freio é mais ou menos por aí. Isso. As lonas necessitam de uma inspeção visual, né? Aí o que acontece? Ele pega uma lona nova, bota próximo e vai verificar a espessura, né? Se estiver próximo, tudo bem. Tem como ele fazer uma inspeção visual das lonas, né? Ellen já mostrou para vocês. Agora você me perguntou antes, por que você está tão preocupado com a água no fluido de freio, né? Porque o que acontece? O fluido de freio, ele quando é produzido, ele tem um limite de temperatura. Então, porque assim como a água vira vapor, o fluido de freio sozinho, se você botar na panela lá, no maçarico e aquecer ele vira vapor. O próprio fluido de freio. Sem ter água, sem nada. Então tem uma temperatura lá que faz ele fazer o quê? Virar vapor. Isso nós chamamos de ponto de ebulição, temperatura de ebulição. Os fluidos de freios têm elevado ponto de ebulição porque eles são elementos que têm que suportar a temperatura. A água tem ponto de ebulição 100. Então vamos tomar água aqui nesse nível. O fluido de freio, ele tem classificações, né? Você tem fluido de freio segundo várias normas, tem as classificações. Eu gosto de trabalhar com a norma ISO 4925, com a última atualização de 2005. Existem outras normas, mas as 2 normas mais conhecidas no mundo todo é a ISO 4925 e a norma DOT, né? Você já deve ter falado das normas ISO e da norma DOT. Se tiver fluido de freio aí, Ellen, pega aí umas garrafinhas para eu mostrar para o pessoal, né?
Então, pronto. Umas garrafinhas só para a gente mostrar aí. DOT 3, DOT 4, 5.1. Então, assim, essas normas são as mais Aqui é conhecidas. 5 e aqui é 4. Pronto. Então, vamos lá. Essas são as normas mais conhecidas. Norma DOT e norma ISO. Eu tenho o hábito de, quando eu dou os treinamentos, eu tenho evitado de falar da norma DOT. Por que eu tenho parado de falar da norma DOT? A última atualização da norma DOT é do ano de 1971. A última atualização da norma ISO é de 2005. Por que que eu vou ficar tomando como base uma norma que é de 1971? Pega aí a potência, o torque dos veículos lá em 1971 e compare com os carros de hoje. Então, um carro hoje popular, ele vem com 60, 70 cavalos, 88 cavalos. Um carro, 88 cavalos. Você pega um Fusca, era 1.6, tinha 50 cavalos. Eu pego um carro 1.0 hoje, popular, ele tem 88 cavalos. Então, assim, mudou muita coisa nesses anos, mas a norma DOT, ela ficou obsoleta. Então, quando falar DOT, ela é uma norma obsoleta. Né? Ela é uma norma obsoleta. Quando eu falo de todas as classes de fluido de freio, ela é uma norma obsoleta. Ô, Anderson, mas assim, tudo bem que foi em 1970 e lá vai fumaça, mas assim, surgiu outros DOTs, o óleo DOT 4, o óleo DOT 5, quer dizer que mesmo surgindo esses aí, não teve uma atualização nessas normas, não. Isso. A última atualização em 1961, é agora que eu vou dizer. Só para vocês terem ideia, na última atualização da norma ISO, foi criada uma nova classe de fluido de freio. Então, a norma DOT, ela tem 3 classes de fluido de freio, segundo a base ETA e ESTER, né? A norma DOT é a abreviação da palavra Department of Transportation, Departamento de Transporte dos Estados Unidos. Então, a norma DOT, ela criou um fluido com classe 3, que ela chama de DOT 3, um fluido com DOT 4, que seria uma classe 4 de fluido de freio, e o 5.1. Pronto. A última atualização da norma DOT criou essas 3 normas. 3, 4, 5.1. Por que que houve a necessidade de criar novas classes? Porque à medida que os veículos foram evoluindo, a frenagem aquecia mais o fluido de freio. Então, passou-se a necessitar de um fluido de freio que suportasse cada vez mais temperatura. Aí a norma ISO, em 2005, já existiam supercarros, outras situações. Foi que eles criaram a 6ª classe, né? A classe 6. E a classe 6 se diferencia das outras na norma ISO exatamente porque ela tem ponto de ebulição elevado, mas também levando em consideração a viscosidade. Por quê? Quando você aperta o freio, se o fluido tiver uma viscosidade alta, aquele tempo de reação, né, que a gente falou no início da live, vai ser maior. Mas se o fluido de freio tem uma viscosidade menor, o tempo de reação vai ser o quê? Vai ser menor também, né? Se a viscosidade dele é menor. Então, mais rápido ele aciona o sistema de frenagem do veículo. Então, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Eles começaram a trazer, criaram uma nova classe. Por quê? Porque as montadoras já estavam trabalhando numa classe mais de veículos que precisavam de um fluido de freio suportando altas temperaturas, sem formar vapor, e que também tivesse um rápido acionamento, ou seja, baixa viscosidade. Então, por isso que hoje eu não falo muito da norma... Deixa eu só baixar o ar-condicionado aqui. Eu não falo muito da norma DOT. Eu gosto de usar a norma ISO. Por quê? Porque ela já criou uma nova classe de fluido de freios. E eu vou explicar cada uma das classes de fluido de freios agora para vocês, mostrando... Já vou olhar aqui. Veja, já vou olhar aqui. Pronto, eu vou abrir aqui a ficha técnica, né? Fluido de freio. Eu gosto da palestra assim, mostrando de onde é que as informações vêm, né? Porque... Anderson, de antemão eu já quero lhe convidar de novo, porque eu sei que o bate-papo foi muito legal. E hoje a gente vai falar um pouco mais de óleo de freios, essas coisas assim. Mas eu acredito que na próxima a gente tem que falar realmente de lubrificante. Pronto. Porque a galera tá todo mundo querendo. E assim, o de freio já está sendo sensacional. Perfeito. E o de lubrificante, eu sei que você é um cara perfeito para isso. Numa palestra aí no Sebrae, você falou sobre as recomendações justamente da ISO. Então, tem óleos que a gente sabe que é de marca boa e não é aprovado. Entendeu? E hoje eu estava lendo um negócio e vende no mercado.
Ó, hoje eu estava lendo um negócio interessante. A norma API, né, que é a Associação de Engenheiros dos Estados Unidos, americana, né, ela está agora fiscalizando os países, as empresas que vendem lubrificantes, se o produto realmente é certificado. E ela está Ainda bem, botando no ainda bem. site. E ela está botando no site dela quem está dizendo que é certificado na norma API não é. Então isso é interessante, né? A gente vai falar bastante. Eu estava estudando sobre hoje, uma coisa que eu descobri hoje. Então, lá, ó, eu vou abrir aqui para vocês verem a classificação. Ó. Então, tá aqui, ó. Para você classificar um fluido de freio na norma ISO. Então, aqui, ó. Na norma ISO, o que ele precisa? São vários parâmetros. Esses parâmetros todos aqui, ó. Viscosidade. Aí você tem aqui o ponto de ebulição do produto. E o ponto de ebulição contaminado com água. Aqui você tem o pH do fluido e algumas características de estabilidade do fluido, ou seja, a variação que ele pode ter de temperatura diante desses parâmetros, né? Fora a base do produto, né? Que a gente já falou antes. Então, observe que a norma ISO, ela criou essa classe 6. Ó. E a norma DOT não tem essa classe 6. Não existe essa classe 6 na norma DOT. Olha que coisa, olha que importante, né? Na norma DOT, você tem o DOT 3, o DOT 4 e o DOT 5.1. Isso aqui você não encontra na norma DOT. Essas características aqui não tiveram muita alteração. Por exemplo, o ponto de ebulição. Quais são as características de um fluido DOT 3? Né? Ele tem que ter uma viscosidade. Perceba que a 100 graus Celsius, todos têm que ser acima de quanto? De 1,5. Essa unidade aqui, ó, milímetro ao quadrado por segundo, a gente chama de centistokes. Né? Então, o que diferencia é isso aqui. Ó. Você pensa, mas menos 40 graus Celsius, mas isso aqui interfere nas características do produto. Então, isso é o que diferencia um do outro. Então, um fluido classe 3, ou DOT 3, ele tem que ter viscosidade menor que 1.500 centistokes. Ponto de ebulição, 205. E ponto de ebulição contaminado, 140. Então, entenda por que gerou uma classe 4. Classe 4 surgiu porque os veículos foram melhorando, né, a performance, potência, e precisavam de um fluido que tivesse características cada vez melhores. Se eu for para a norma DOT, você sabe que número é esse aqui? 1.800. Então perceba como a norma DOT ela é desatualizada. Eu tenho ela aqui, ó, norma DOT. Então eu tenho aqui a norma DOT, ó, aqui, ó, um DOT 3, ele precisa ter 1.500, tá vendo? Mas, olha aqui, DOT 4, 1.800. Então, a norma DOT ficou desatualizada. Por quê? Porque a viscosidade dele já é o quê? Muito elevada quando se comparada a um produto na norma ISO. Olha a norma ISO. Ele fez que o classe 4 tivesse a mesma viscosidade de um classe 3. O que vai diferenciar o que é o ponto de ebulição, que é 230. E nas Ô, duas Anderson, normas são iguais. Diga aí. ô, Anderson, no mercado você não vê muito essa normativa do ISO, não, né? Vê sim. A É porque maioria fica dos nas letras óleos. pequenas. Pega aí no verso do frasco de fluido de freio. Vê aí especificações. Aí vai estar em letrinhas miúdas. Vê se não tem ISO 4925. Bota uma lupa aí. Eu já vi essa lupa na sua oficina. Veja aí se não tem especificações. ISO 4925. Composição, ação, modo de usar, recomendações. Tem aqui, segue especificações tipo 5, ponto de evolução 260 graus Celsius. Mas vê se não tem especificação. DOT 3, DOT 4. Dê uma procurada aqui. Eu vou continuar mostrando o pessoal aqui. Ó. Fica nas Vá que eu especificações. procuro aqui. Ó, então vocês perceberam que um fluido DOT 4, ele tem a mesma base de um fluido DOT 3, classe 3, né? Vamos falar de ISO. Só que o ponto de ebulição dele é maior. É 230. O que isso significa, em resumindo para você? É mais segurança para sua família. Por quê? Porque ele suporta mais temperatura. Então, se você compra um produto de ISO classe 4, ele suporta mais temperatura que um DOT 3. Um DOT 4, um classe 4, suporta mais temperatura. Então, é mais segurança para sua família. O que é NBR NBR é uma outra norma. É a norma 92, brasileira. 92? É a norma brasileira. NBR, você tem várias normas para fluid freeze. Você tem a SAI, você tem a NBR. Eu falo muito da ISO e da DOT porque são as mais conhecidas.
no mundo todo. Então você também tem a NBR, mas a NBR só funciona no Brasil. Então, quando você fala de normas internacionais, você tem a ISO, você tem a DOT e você tem a SAI. Então, eu procuro falar das mais conhecidas para fluido de freio. Perceba agora a diferença de um fluido classe 5.1. Olha a viscosidade dele. Então, os carros geralmente que têm elevada potência, carro importado, eles usavam um fluido classe 5.1. Porque olha o ponto de ebulição, 260 graus Celsius, e a viscosidade é o quê? 900. Então, é um fluido que Então tem... quer dizer que a galera dos quadrados, o Anderson, quer dizer que a galera dos quadrados tem que aumentar tudo para 5.1 agora. Pode sim. Eu vou falar que Por você causa da pode potência das migrar máquinas. nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido, de 3 para 4, de 4 para 5.1, de 5 para 6, você pode migrar tranquilamente. O que você não deve é involuir. Evoluir, você pode. Involuir, você não pode. Né? Repare que o 5.1 ele já tem 260 graus, ponto de ebulição, e a viscosidade diminui. Por que foi criada uma classe 6? Porque os carros foram ficando ainda mais potentes, ainda mais com maior desempenho. Então houve a necessidade de um fluido de freio que tivesse uma viscosidade menor. Olha a viscosidade como cai. 750 centistokes. Aí você fala, pô, antes o ponto de ebulição é 250. Na minha opinião, a norma ISO já precisava de atualização, porque existe fluido de freio que já tem classe 6 com ponto de ebulição maior que 5.1. Então eles já poderiam, na norma, colocar aqui 265 graus e baixar isso aqui para 700, para ser mais rigorosa. Porque a norma ISO, ela em 2005, ela atualizou o sistema de freio de uma forma que deixou o rigor maior. Por exemplo, um produto classificado como ISO classe 4, ele é superior a um DOT 4 na norma. Sabe por quê? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Um DOT 4 tem que ter abaixo de 1.800. Um ISO classe 4 tem que ter viscosidade abaixo de 1.500. Você pensa que isso não tem diferença? Tem uma diferença absurda. Aqui aciona mais rápido do que aqui. Você entendeu? O ponto de ebulição é o mesmo nas duas normas, 230. Mas a viscosidade de um classe 4 ela é obrigatoriamente menor do que um DOT 4. Então, você comprar um produto DOT 4, pode ser que ele não tenha especificação ISO classe 4. Porque ele tem uma viscosidade alta, 1.600, 1.700. Então, ele realmente é um DOT 4, mas ele não é um ISO 4. Entendeu? Porque O Anderson, só para clarear mais aqui as ideias, o Luiz está perguntando aqui se no caso é melhor botar o DOT 4 no Gol quadrado. Comparando ao DOT 3, que é o que vem de fábrica, já é uma melhora. É isso? Aí é isso que eu vou dizer. Os carros mais antigos, eles usavam classe 3, ou DOT 3. Por quê? Porque as suas potências eram menores e atendia, né? Só que o que acontece? Você sair de um classe 3 para um classe 4, você pode fazer isso tranquilamente, porque a base do produto é a mesma. O que melhora são a qualidade do produto, que ele suporta mais temperatura, né? Aí você fala, pô, Anderson, eu posso usar um 5.1? Pode. Só que eu vou dizer para você, aí depende muito da relação custo-benefício. Por exemplo, às vezes você tem um carro de baixa potência, você não corre. O investimento no 5.1 é um produto mais caro. Você entendeu onde eu estou querendo chegar, Hélio? Um 5.1, ele é um produto mais caro. Um classe 4 vai atender perfeitamente esse cliente. Você entendeu o que eu estou dizendo? Por quê? Porque ele não tem potência no carro que justifique chegar num ponto de ebulição tão elevado. Por exemplo, um classe 6 é ainda mais caro do que um 5.1. Mas aí é um fluido também que tem viscosidade menor, ponto de ebulição elevado. Só que aí você está pensando em que aqui? Esse é um classe 6, por exemplo, é um produto de primeiro investimento na linha BMW. Todo carro BMW, moto BMW sai com classe 6. Eu mesmo nunca vi. Eu nunca vi um 6 ainda. Eu vou mostrar para Eu vocês nunca aqui a vi. ficha técnica. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu botar aqui a apresentação. Tem aqui tudo das fichas. Então, aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma ficha de um produto que eu comercializo, chama PIC.3. PIC é uma empresa americana. Só para você ter ideia, esse DOT 3, olha o ponto de ebulição deles, ó. Viscosidade, 1.500. E ponto de ebulição dele tá aqui, ó. Ponto de ebulição em graus Celsius, 250 graus Celsius. Imagine que eu estou falando de um DOT 3 que é muito superior ao que a norma pede.
que a norma pede o quê? 205. Esse produto é maior do que um DOT 4. Mas ele foi classificado como um DOT 3, que a PIC resolveu comercializar ele como um DOT 3. Quando você pega aqui um PIC DOT 4, esse produto já é um produto homologado Mercedes-Benz. Aí, para diferenciar, a PIC fez um produto que tem, ó a viscosidade dele, 1.300. Dá para ver aqui? 1.300? Deixa eu ampliar aqui. Então, a viscosidade dele aqui é 1.300. E o ponto de ebulição, 260. Então, esse DOT 4 da PIC, ele poderia chamar de um super DOT 4, porque ele tem um ponto de ebulição de um produto 5.1, mas ele não tem viscosidade para ser 5.1. O interessante é que o preço dele é mais barato. Então, assim, o cara quer botar um DOT 4 que tem um ponto de ebulição elevado, né? E esse produto tem um preço acessível, eu recomendaria esse produto, porque aí ele vai ter um produto que é superior ao que se encontra no DOT 4 no mercado. Porque se você olhar no mercado nacional, você só encontra DOT 4 assim, ó, seguindo a norma, 230 graus. Você tem um frasco da Bosch ou da Cobrec aí na sua loja, olha aí o ponto de ebulição no rótulo dele. Você vai ver que não. No momento só estou com o da Ritec. Pronto. Se você olhar aí, vai ter. Se tiver vai estar lá, DOT 4, a ficha técnica é 230 graus. Tem no verso dele, vê se você encontra essa informação. Geralmente vem no verso. Você Não falando aí que eu vou procurar. Você vai ver que é 230 graus. Aí, se você vai para uma empresa que ela é mais exigente na qualidade, o que ela faz? Ela tem um super DOT 4 aqui, ó, 260 graus. E a diferença de preço desse DOT 4 para um produto que você encontra no mercado nacional vai ser em torno aí de R$2, R$3 a diferença de preço, R$4 nessa faixa. Até A Varga tem isso, não? Tem, olha aí na Varga. Pronto, você tem um rótulo Varga, veja um DOT 4, vê se não tem aí logo na frente ou no verso dele. Tem aí, ponto de ebulição, 230 graus. Mistura de glicose, NBR, tipo SA4, SAIJ 1703, deixa eu ver aqui. Ponto de ebulição, 230. Pronto. Por que 230? Porque ele está atendendo a norma DOT 4 ou ISO Classe 4. Só que esse produto ele pode estar ainda numa norma DOT, mas ele não pode na classe 5 produto por causa da viscosidade. Então essa é uma opção para quem quer usar um DOT 4 que tem o mesmo ponto de ebulição de um classe 5.1. Agora eu vou te mostrar uma ficha técnica do classe 6. O classe 6, hoje no Brasil, tem duas empresas que eu sei que trabalham com esse produto. Uma é a Pentozin, que é a Fux, né, lubrificantes, e a outra Anderson, é a Motul. O Anderson, Motul tem esse Anderson, a Pentocin é aquela que tem o aditivo do radiador que você me vendeu, que é bom, que sua gota serena. Exatamente. Que é baratinho. Exatamente. Coisa boa tem seu preço. É o que vem na Mercedes, né? Olha ele aqui, ó. Se você observar, esse produto é chamado de Pentozin Low Viscosity DOT 4. É o produto comercial dele. Mas olha a classificação dele. A classificação dele, ele é classificado como um produto que ele está na norma DOT 4, mas na norma ISO ele é classificado como um produto que classe 6. Aí a gente vai para a especificação técnica dele. Olha o ponto de ebulição dele aqui, ó. Ponto de ebulição 265 graus. Então, por isso que eu digo para o pessoal o seguinte, um produto classe 6, hoje, em 2005, talvez não, mas hoje, em 2020, você tem produto classe 6 que tem ponto de ebulição maior que o 5.1 na norma. E olha a viscosidade dele, 700. O que a norma pede? Abaixo de 750. Mas já tem produto no mercado abaixo de 700. Então, por isso que eu digo, até a norma ISO precisava de uma atualização. Com certeza, uma norma que foi atualizada mais recentemente, aí eu teria que verificar se a SAI foi atualizada, talvez já tenha um classe 6 com um ponto de ebulição maior. Mas na norma ISO e DOT nem existe classe 6. Na norma ISO, você tem que atingir esses parâmetros mínimos. Só que comercialmente você tem coisa já melhor do que o que a norma pede, né? Esse aqui é um produto que é primeiro enchimento, né? Ele é primeiro enchimento de BMW, né? E ele também vem no manual dos Audi. Essa empresa ela fornece primeiro enchimento de Audi e BMW. Olha o que está escrito aqui, ó. Pentozin Low Viscosity DOT 4 é miscível com outros fluidos, DOT 4 e 5.1. Brakes fluids.
Mas é óbvio que se você misturar, você perde as características desse produto, né? Por isso que a troca tem que ser sempre o quê? Completa, né? Sempre completa. Completa. Exatamente. A troca tem que ser Ô, completa. Anderson, você vá sendo mais rápido aí, porque já vai fazer 1 hora e já já encerra a live. Pronto. Então, é isso que eu quero Então, mostrar para assim, vocês aqui. Ó. Então, qual é o ponto interessante? Você tem um carro popular. Você pode trabalhar tranquilamente com um classe 4, porque ele vai ter, dentro dos carros populares, 230 graus de ponto de ebulição. Pô, Anderson, mas eu gostei desse Pique Dot 4 porque ele tem um ponto de ebulição do 5.1 e não tem o preço do 5.1. Beleza, é uma opção que você teria. Você poderia usar um produto que a gente pode chamar ele de um Super Dot 4, né? Ponto. O classe 5.1 seria adequado para o quê? Eu, particularmente, digo, esqueça a classe 3. Fluid freio classe 3 e DOT 3, esqueça esses produtos. Esses produtos são muito tecnologia muito antiga. Não tem por que ficar usando isso. O seu carro quadrado, ele veio de fábrica com classe 3, mas hoje você pode usar uns 4. Você pode usar o 5.1 ou pode usar o 6 se você quiser. Agora, para a relação custo-benefício, 4 ou 5.1. Entendeu, Hélio? Para você passar isso direitinho para os seus clientes e também para o cara do quadrado. Agora, existe no mercado produtos que são DOT 4 que tem ponto de ebulição 260, que no caso é esse produto aqui que eu mostrei a vocês. Para quem eu recomendaria um produto 5.1? Aquele cara que é mais exigente. no Né? caso aqui, Anderson, aqui eu tenho um DOT 5 de uma marca aqui, e o ponto de ebulição dele é 260. Quer dizer, igual a um desse aí com peso 4, né? Não, o 5.1 tem que ter 260, senão ele não é Então, 5. ele dá 260. Mas é Exatamente. estilo desse aí, 4. Só que a viscosidade dele é menor. A viscosidade dele é 900. E esse produto aqui, ele tem 260 graus, mas a viscosidade é 1.300. Então, um 5.1 substitui o DOT 4, ou classe 4. Mas um classe 4, mesmo tendo um elevado ponto de ebulição, não substitui o 5.1. Aí você fala, Anderson, para quem seria um produto 5.1 que tem baixa viscosidade? Carros que já têm alta performance. Ou quem gosta de correr. Às vezes o cara tem um carro popular, mas gosta de acelerar e correr. Então, bicho, segurança vale a pena. Usa um 5.1. Entendeu, Hélio? Não tem problema nenhum você trocar. Tira o classe 3 e bota um classe 4. Tira um classe 3 e bota o 5.1. Essa migração, você está evoluindo a qualidade do produto. E o classe 6? O classe 6 hoje já é obrigatório em veículos importados de alta performance. BMW, Série M, AMG, qualquer BMW nova, motos de alta performance, BMW, já usam classe 6. Né? Hoje eu sei que no Brasil vende duas marcas que trabalham com esse produto. Uma é a Pentozinha e a outra é a Motul. Né? A Cedelco tá para lançar um produto classe 6. Comercialmente, como é que vai vir o nome desses produtos? Vem assim, ó, LV. DOT 4, LV depois do nome do produto. Comercialmente estão fazendo isso, chamando de LV. Então, gente, vou botar aqui de volta para vocês verem essa cara gorda. Beleza. Então, o que acontece? Resumindo, você quer usar um fluid freio? Pode usar um DOT 4 no seu carro popular. Né? Se você gosta de correr, busque um produto superior. Que essa segurança é barata quando você procura a segurança da sua família. Então, o 5.1 suporta mais temperatura. Né? Agora, existe a opção de um DOT 4 com alto ponto de ebulição. Também vai resolver a sua situação aí, dando mais segurança. Um classe 6, eu digo para vocês, é muito caro esse produto quando você fala de um carro popular. Né? Eu vejo desnecessário. Mas quando você fala de competição, quando você fala de um carro importado, uma Mercedes, um Audi, um BMW, é barato. Né? Para o valor do veículo, o classe 6 é ridículo o preço dele. Mas é até mais barato proporcionalmente do que um DOT 4 para um veículo popular. Né? Vamos continuar aqui o vídeo com o Anderson. Estava detonando aqui tudo sobre fluido de freio. Vamos ver se ele aparece aqui para a gente convidar ele. Foi um bate-papo tão legal que no instante passou a hora. E vamos aguardar aqui para poder ver se ele entra de novo. Para a gente dar continuidade mais um pouquinho. Próximo sábado teremos outro bate-papo com o Anderson aí, porque foi muito legal. E as pessoas gostaram muito. Olha ele de novo aqui.
Tá me ouvindo, Oi, Hélio? Anderson. Tá me ouvindo? Ô, Pronto. Então rapaz, você foi vai tão bom que salvar o acabou vídeo aí logo. depois, né? Para botar no IGTV e jogar no Depois grupo eu, do eu pessoal. junto os dois e boto no canal do YouTube. Pronto. Então, para Ô, quem... Anderson, você seja um pouco breve, Vou porque agora realmente finalizando. nada demorar demais é legal. E Não. outra, você já está convidado de novo para falar sobre lubrificantes automotivo, independente do freio, entendeu? E falar também um pouco sobre o Militec, que Pronto. hoje a gente comenta muito no grupo e foi Já. sensacional. Foi tão bom que acabou logo. Quando acabou, eu falei, vixe, acabou. Mas aí já estava nas considerações finais, né? A gente já estava exatamente no limite ali para acabar. Então, pessoal, ele vai juntar os vídeos para vocês, aí vão ter uma coisa só. Então, finalizando, você pode trocar, né? Migrar para um fluido mais moderno, né? Então, se seu carro foi feito lá no passado para usar um DOT 3, você pode usar um DOT 4 tranquilamente, pode usar um 5.1, pode usar um classe 6, né? Porém, sempre tem que encontrar o equilíbrio, né? Qualidade e eficiência do que você busca, né? Porque às vezes você pode estar colocando um produto muito, muito superior, mas ele não vai trazer tanta diferença e você precisa trocar, porque o seu carro não chega nos limites de velocidade que chega um veículo, um super carro, né? É isso que eu estou querendo dizer. Então, você pode muito bem sair do DOT 3 e passar a usar um DOT 4, o seu carro vai estar ganhando mais segurança, porque é um fluido de freio que ele suporta mais temperatura, e tem viscosidade igual a um DOT 3, né? A um classe 3. E se você quiser migrar para o 5.1, você sabe que você vai ter um produto que suporta ainda mais temperatura, 260 graus, porém ele também tem uma viscosidade menor, então ele vai ser mais rápido o acionamento do sistema de freio, né? Existe vamos dizer, um Super DOT 4. Ele não é um 5.1, mas ele está muito superior ao DOT 4 convencional, né? Que é esse produto que eu mostrei para vocês da PIC, que ele tem 260 graus de ponto de ebulição, igual a um 5.1, e tem uma viscosidade abaixo do que se encontra no mercado com DOT 4, né? E com classe 4, mas ainda não é um 5.1, mas é um produto intermediário que vai atender perfeitamente carros populares, né, veículos nacionais populares que tem no mercado e veículos antigos, então ele excede também bastante. Tá bom, gente? Então, cuide do seu carro, cuide da sua família, seguro morreu de velho, não é assim que diz? Verdade, O verdade. seguro morreu de velho. Então, a gente quis começar essa primeira live pro Grupo dos Quadrados falando de fluido de freio, por quê? Porque fluido de freio a gente aumenta os amigos, a gente não diminui. Não é não? Você viu o vídeo lá, quem assistiu viu o vídeo, é desesperador quando falta o freio, porque o fluido superaqueceu. Tá bom? Ellen? Oi, Ellen. Pronto. Então, é isso aí. Um abraço para todos vocês. Espero que tenham gostado, né, dessa live. Eu acho que é muito bacana, porque ninguém fala de fluido de freio. Então a gente quis fazer o que ninguém fala, que é exatamente prezando pela segurança de todos nós. Então, assim, de antemão, você já está convidado para a próxima. Vamos falar sobre lubrificante, um pouquinho sobre aditivo de radiador, que é importante. Lubrificante do motor do carro, óleo. Aquelas Transmissão, né? tabelas, você se prepare para mostrar a mesma tabela que você mostrou do que é permitido, do que é liberado pelas normas técnicas, né? Sim, sim. Daqueles óleos que a gente conhece, que tem marca e não é aprovado para usar normal, e eles vendem aí como se fosse aprovado. Então a gente vai conversar sobre isso. Infelizmente, o povo brasileiro deixa passar essas coisas e a gente não tem esse conhecimento. Então é preciso Mas eu estou que aqui. a gente fale realmente. Você está aqui. Pronto. Então E até a quem não próxima conhece essa semana, marca aí, viu, ó, Anderson? dê uma pesquisada. Viu? O pessoal dos quadrados, ó, pesquisa essa marca aqui, ó, Repsol. A Mundialmente gente precisa conhecida vender aí. isso aí. Viu? A gente precisa vender isso Pode aí. falar com o seu Elias aí. Seu Elias vai falar contigo para vocês terem Repsol aí na loja para vender. Valeu? Até Beleza. sábado que vem, então. Sábado que vem, Ellen. Tá marcado, né? Sábado que vem. Tranquilo. Marcado. Sábado que vem, faz monta o vídeo, joga no IGTV, que é o pessoal assiste durante a semana no quadrado. E sábado que vem o pessoal acompanha aí. Um abraço a todos vocês Beleza. que acompanharam do início ao fim, né? Caiu, a gente voltou. E que sábado que vem a gente vai falar sobre mais temas aí para a galera dos quadrados. Um abração. Um apoio Outro, aí meu de filho.
Pneu Cai Aracaju, Ellen e a Ampar Lubrificantes trazendo aí alta tecnologia para no mercado nordestino, né? Que a gente não pode mais ficar dependendo do sul do país, sudeste. Nós temos aqui um estado que Bahia e Sergipe são estados que hoje despontam, né, em vários aspectos. A gente não pode ficar mais dependendo de tudo lá no sul. Valeu? Um abração, galera. Qualquer coisa, pode falar com ela aí. Beleza. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.